fizeram uma lei de bosta. Os crimes fiscais não devem ser crimes. E se calhar vamos ter uma autoridade tributária comunitária. Particularmente emissões de CO2. Acho que são muito pesados. Bárbaros não são gente. Enquanto existir imaginação humana, não vamos eliminar a evasão fiscal. É um desincentivo muito grande para quem quer praticar a infração. O combate à fraude e evasão fiscais não vai ser diferente. Direito penal e direito administrativo não são a melhor maneira de se resolver o problema. Depois de te termos mostrado quais os passos que deves seguir para branquear capitais, é óbvio que queres saber o que podes fazer para que o dinheiro que obtiveste ilicitamente não seja sujeito de tributação. Um dos objetivos da evasão fiscal é esconder, precisamente, a origem do dinheiro obtido ilicitamente, evitando que a mesma seja descoberta com a tributação desse rendimento. Logicamente, não estás a pensar em declarar incrementos patrimoniais obtidos através de uma atividade criminosa, mas sabes realmente o que a fuga aos impostos implica? E sabes como fazê-lo? A melhor forma de conhecer esta questão será entrando na mente dos criminosos, ou seja, de pessoas que de uma forma ou de outra contornaram as regras do jogo, pensando que nunca seriam apanhadas. Quando escrevi o perfil de um típico criminoso, seria de pensar num crime leader, não? Na verdade, estou a falar de Martha Stewart. Sim, a cozinheira. Como aprendemos ao longo do nosso estudo, duas coisas são certas, a morte e os impostos. Martha Stewart sabia deste facto quando adquiriu uma propriedade em Nova Iorque e sabia que seria necessário pagar impostos sobre a mesma. Simplesmente decidiu não o fazer. Stewart viu-se obrigada a pagar mais de $220 mil em impostos de propriedade. Perguntamos-nos então porquê é que não pagou? Não teria dinheiro? Não. Stewart considerou que, como não passava quase tempo nenhum naquela propriedade, então os impostos não seriam devidos porque não usufruía da mesma. A evasão fiscal tem muitas formas e feitios, sendo que as caras associadas a este crime não são sempre aquelas que estamos à espera. E o delito não é sempre realizado por um crime leader porque poderá ser tão simples como não pagar porque não quis e durante anos não ser descoberto. Sabes que tens a liberdade de escolha quanto à forma de obteres uma poupança fiscal. Tens é de procurar obtê-la dentro dos limites legais, delineando um planeamento fiscal legítimo. Isto significa que tens de adotar uma técnica de redução da carga fiscal pela qual renuncias a um certo comportamento por este estar ligado a uma obrigação tributária, ou escolhes, entre as várias soluções que te são proporcionadas pelo ordenamento jurídico, aquela que, por intenção ou omissão do legislador fiscal, está acompanhada de menos encargos fiscais. O que é certo é que o Estado define as regras de tributação e imediatamente os contribuintes tentam encontrar meios de evitar a tributação. Why's he getting all my money? Há vários instrumentos que podem ser utilizados para que o contribuinte seja sujeito à menor tributação possível, ou para que não seja sujeito a qualquer tributação. A elisão fiscal consiste na prática de atos ou negócios formalmente lícitos, mas que a lei fiscal qualifica como sendo desconformes com a substância da realidade económica que lhes está subjacente. Consiste, assim, na utilização de instrumentos legais para pagar o mínimo de impostos possível, como a transferência de lucros para um país de baixa tributação ou a dedução de pagamentos de juros para empréstimos com taxas de juros artificialmente inflacionadas. Já a evasão fiscal caracteriza-se por comportamentos contrários à lei, dos quais resulta uma notória erosão das receitas tributárias. Esta erosão das receitas tributárias refere-se, de acordo com a OCDE, a estratégias de planeamento fiscal que explorem lacunas no sistema fiscal internacional para artificialmente transferir lucros para locais onde haja pouca ou nenhuma atividade económica ou tributação. Na base da evasão fiscal está, então, uma enorme distorção do princípio da equidade. O conceito mais comum, a fraude fiscal, muitas vezes incorretamente utilizado para se referir especificamente à evasão fiscal ou à elisão fiscal, consiste num tipo específico de infração tributária prevista no artigo 103 do Regime Geral das Infrações Tributárias, sendo caracterizada por um engano intencional, ocultação ou violação de confiança. O branqueamento implica que o agente de uma atividade criminosa, da qual teve rendimentos, vem inserir no sistema, através de certos mecanismos, os valores e a liquidez gerada por essas atividades criminosas. Essas realidades muitas vezes seriam sujeitas a imposto também. E, portanto, ao haver atividade criminosa que tirou do sistema determinada liquidez ou valor, também defraudou a autoridade tributária e, portanto, não houve pagamento de impostos. Na prática, eles acabam, na grande maioria das vezes, por acontecer ao mesmo tempo. Mas, em tese, eu acho que poderíamos ter situações em que o branqueamento de capitais aparece e não gerou rendimentos que seriam tributáveis de acordo com a lei portuguesa e, portanto, não há crime de fraude fiscal, em tese. Eu posso estar num cenário em que auxilio alguém a criar uma estrutura que lhes permita reintroduzir no circuito económico os rendimentos ilícitos e eu pratiquei um crime de branqueamento. Pratiquei evasão fiscal? Não.
a vantagem fiscal não é minha, poderei ser cúmplice num crime de fraude fiscal, eventualmente. Tendencialmente, andam de mãos dadas. 80% das condenações por branqueamento estão associadas a qualquer tipo de crime fiscal. Há várias diferenças. E a resposta à segunda pergunta é não. Eu não sei muito fiscal, nem de direito fiscal, que eu não pratico, a não ser pagar impostos. E pratico bem isso. Na realidade, a diferença entre evasão fiscal e branqueamento de capitais é que estamos a falar de coisas completamente diferentes. Claro que pode haver branqueamento de capitais para eu tentar afastar os capitais de uma área de tributação. Tipicamente o que acontece é, eu tenho capitais provenientes de um ilícito precedente e depois eu vou branqueá-los e sujeitá-los à taxação. E, portanto, estamos a falar de dois crimes muito diferentes. Normalmente, através do combate à evasão fiscal, é uma boa maneira de apanhar pessoas que andam com capitais sujos. Claro que pode haver casos em que há um concurso. A evasão fiscal pressupõe um ilícito ou um abuso das normas jurídicas para tirar da esfera tributária rendimentos ou valores que fossem tributáveis. A dupla não tributação não pressupõe um ato ilícito, é a circunstância de dois países, por qualquer razão, deixarem o vazio legal e determinado rendimento acabar por não ser apanhado por nenhuma norma fiscal de um desses dois países. Um exemplo do fenómeno da dupla não tributação consiste na situação que levou à denúncia por parte da Suécia da Convenção para evitar a dupla tributação, celebrada entre esta e Portugal, onde os pensionistas suecos que tivessem residência em Portugal não eram tributados no país da fonte, Suécia, porque o artigo 18 da Convenção atribuía a competência exclusiva para a tributação das pensões ao Estado da residência. Por sua vez, Portugal, Estado da residência, a partir da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020, tributava esses rendimentos à taxa de 10% a quem fosse inscrito como residente não habitual. Que a dupla não tributação internacional, pese embora também culmine com um cenário em que não ocorre tributação na esfera de um determinado sujeito passivo, tanto o Estado A como o Estado B têm uma tal forma de falta de sintonia entre si que não ocorre nem tributação no Estado da residência, nem tributação no Estado da fonte. O Plano de Ação BEPS foi concebido como um instrumento cujo objetivo é identificar os principais fatores que conduzem à erosão das bases tributáveis e transferência de lucros, tendo como um dos seus grandes benefícios a prevenção de técnicas de evasão fiscal. Foram criados 15 planos de ação com o objetivo de fomentar a justa repartição de receita, fortalecendo assim os sistemas fiscais. Considerando o facto de os governos do mundo inteiro estarem a perder centenas de milhares de milhões de receita fiscal, Who loses 57 coin tosses in a row? para essa provocada pela evasão fiscal, a OCDE concluiu que uma das razões que acentuava a necessidade de existir o Plano BEPS era a falta de eficácia das medidas de combate à evasão, mais precisamente as cláusulas anti-abuso e o regime das Controlled Foreign Companies. Os procedimentos de troca de informações fiscais entre os Estados-membros da União Europeia são um instrumento de relevante importância de combate aos fenómenos de evasão e fraude fiscais. Eu acho que o que vai acontecer é que cada vez mais as autoridades tributárias dos países europeus vão estar em contacto, a troca de informações faz isso, já há fóruns também de discussão dentro da própria Comissão Europeia. Vai haver uma harmonização cada vez maior, vamos um dia ter impostos comunitários, penso eu, é por aí que se caminha, e se calhar vamos ter uma autoridade tributária comunitária um dia. Enquanto existir imaginação humana, não vamos eliminar a evasão fiscal. Embora não existam acordos para evitar a dupla tributação, existem pelo menos acordos para a troca de informações. Chega-se a esses Estados por restrições económicas. Através, e em especial, eu acho que os mecanismos extratributários são os mais eficazes. Os regimes de natureza tributária são eficazes, mas estão sempre dependentes de poderes de controle. A evasão fiscal pode ter por base diferentes causas. Em primeiro lugar, existem causas políticas. Os contribuintes muitas vezes não se identificam com a forma como os dinheiros públicos são geridos ou com a forma como são investidos, nem se identificam com as prioridades que a sociedade tem para a utilização de determinados componentes orçamentais. Isto leva a que os contribuintes acabem por sentir que o seu dinheiro está a ser utilizado injustamente. Em segundo lugar, existem causas económicas. Estas são associadas ao facto dos benefícios desta prática serem superiores aos sacrifícios e ao risco deste comportamento ilícito vir a ser detectado. Em terceiro lugar, existem as causas ao nível da complexidade técnica.
Existem impostos muito complexos e sistemas fiscais complexos que levam ao incumprimento, muitas vezes até por desconhecimento. O IRS, por exemplo, tem várias camadas de tributação, sendo por vezes difícil de compreender como funciona o imposto. Como podemos ver no gráfico, no ano de 2016 o Estado-membro com maior percentagem de evasão fiscal face ao seu PIB foi Malta, com 2,39% do PIB, sendo a Lituânia o Estado com menor, com 0,03% do PIB. Portugal situa-se na metade superior do gráfico, com 0,45% do PIB, bem acima da média europeia, que é de 0,32% do PIB. Comparado com a média de 2004 até 2016, verificamos que em Portugal há uma evasão fiscal correspondente a 1,01% do PIB, quase o dobro daquela que se verificou no ano de 2016, que pode significar um tendencial decréscimo. Estes valores, traduzidos em euros, equivalem a 790 milhões de euros perdidos em Portugal só no ano de 2016, e uma média anual de 1.340 milhões perdidos no período de 2004 a 2016. Não podemos deixar de não cair no estereótipo de olhar para a evasão fiscal e pensar: quem mais poderá recorrer a este crime? No caso presente falamos de Al Capone. Tipicamente, o dinheiro obtido ilicitamente terá de continuar escondido. Desse modo, outros meios ilícitos são utilizados para o fazer. Antes de completar 30 anos, Al Capone ganhava de cerca de 100 milhões de dólares por ano, o que seria equivalente a quase 1.000 milhões de euros hoje em dia. No entanto, a partir de 1929 não havia qualquer declaração de rendimentos, apesar de viver uma vida de luxo em mansões e hotéis de forma inexplicável. O registro criminal do mesmo envolvia uma infinidade de crimes, lavagem de dinheiro, assassinato, entre outros, mas persegui-lo exigiria uma compilação de provas e testemunhas confiáveis, cuja tarefa era quase impossível. No entanto, acabou por ser apanhado por contabilistas forenses, resultado de uma investigação que foi conduzida pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América, liderada pelo agente especial Frank Wilson. Por volta de 1920, após a entrada em vigor da lei que proibia a venda e consumo de bebidas alcoólicas, Al Capone viu uma indústria em crescimento, aproveitando para desenvolver o seu negócio e lucrar sem pagar impostos. No entanto, o grande ponto de partida foi em 1927, quando o Supremo Court dos Estados Unidos declarou que os ganhos obtidos por tráfico ilícito de álcool seriam sujeitos à tributação. A primeira prova de uma enorme operação foi encontrada num livro em que dizia que Frank pagou $17.500 por álcool. Esta foi a primeira ligação tangível entre os rendimentos de uma operação de jogo e Al Capone. No entanto, Wilson precisava de provar que os lucros chegaram a Al Capone. Numa primeira fase, identificou o indivíduo que fez as anotações no livro, comparando a caligrafia com os recibos de depósito bancário. Wilson encontrou aquele indivíduo e convenceu a testemunhar contra Al Capone. Em seguida, conseguiu identificar uma pessoa que tinha ido ao banco com sacos cheios de dinheiro e comprou $300 mil em cheques bancários, cujo dinheiro foi diretamente para Al Capone. Esta era a parte de Al Capone na operação do jogo, e Wilson conseguiu demonstrar que o mesmo recebeu uma enorme quantia sobre a qual deveria pagar impostos, sendo apenas uma peça de um puzzle de inúmeras operações pelas quais Al Capone não pagava impostos. Al Capone acabou por se ver diante de 23 acusações de evasão fiscal, havendo até necessidade de mudar de júri, pois este acabou por ser ameaçado. No entanto, acabou por ser preso pelas provas que foram apresentadas, mostrando a quantidade de dinheiro que não foi declarado e, consequentemente, quanto é que deveria em impostos. Acabou assim condenado a 11 anos de prisão, tendo sido apanhado não pelas outras centenas de crimes, mas sim pela evasão fiscal. A evasão fiscal aparece de diferentes formas e feitios, e uma das formas mais comuns a que encontramos associada prende-se com grandes corporações a utilizarem este meio de modo a beneficiarem financeiramente de algo que de outra forma teria sido um prejuízo. Passaremos a explicar ilustrando com o caso Dieselgate. Em 2015, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América descobriu que em mais de 590 mil veículos a diesel, a Volkswagen violou a lei do ar limpo, pois os mesmos estavam equipados com o que se entende como defeat devices no software do computador dos carros. Isto permitia enganar os testes de emissões que são feitos aos mesmos, de modo a cumprir as regras legalmente estabelecidas de proteção do ambiente. Essencialmente, o que sucedia passava por o dispositivo detectar quando o veículo estava a ser posto em teste de emissões e ativava os controles de emissões durante o período do teste. O que tornava a situação pior foi o facto de todo o marketing à volta dos carros ter sido feito com base em serem os veículos mais amigos do ambiente do mercado, quando na verdade estes veículos emitem 40 vezes mais poluição do que o nível permitido. O sistema tributário, em especial o alemão, que foi o mais afetado, permite ao governo calcular os impostos automóveis anualmente com base nos níveis de emissão de CO2. Para fazer isso, utilizam os números fornecidos pelos fabricantes, e ao ter sido descoberto que a Volkswagen forneceu números imprecisos, o governo não recebeu uma grande quantia de dinheiro, sendo que o grupo Volkswagen aproveitou-se assim durante este tempo pelos impostos que não estaria a pagar e a beneficiar do marketing de serem os carros mais amigos do ambiente, o que na altura fez disparar as vendas. Em 2017, a Volkswagen declarou-se culpada das acusações e acordou pagar $2,8 bilhões pelo crime cometido e, adicionalmente, $1,5 bilhões pelas reivindicações civis, ambientais, alfandegárias e financeiras. Foi um caso muito relevante porque trouxe, de alguma maneira, à tona algumas fragilidades do sistema, particularmente ao nível da estrutura de tributação da energia
que onera componentes ligadas às emissões de gases com efeito de estufa, particularmente emissões de CO2. Portanto, é um caso que, inequivocamente, e por isso respondo à pergunta de forma positiva, teve um impacto muito significativo e levou, como também é conhecido, à tomada de reações e até a um posicionamento legislativo e administrativo bastante firme por parte de vários Estados, incluindo Portugal. A minha convicção é de que não, ou seja, de que, efetivamente, esse conjunto de práticas que, de alguma maneira, foram um certo sintoma de uma incapacidade de cada sistema fiscal reagir a uma coisa que acontece muito aos sistemas fiscais, que é quando a realidade é mais rápida do que a capacidade do legislador de se adaptar a essa mesma realidade. E no caso do setor energético, que é um setor com o qual eu trabalho muito, isso é absolutamente inequívoco. E, portanto, isso hoje é um aspecto que contribui decisivamente para a definição dos comportamentos estratégicos das companhias, também em matéria fiscal, o que não significa que não exista, naturalmente, uma certa conjugação harmoniosa entre aquilo que são comportamentos que permitem minimizar a carga fiscal dentro da lei e tentar fazer disso uma forma de não manchar a tal reputação fiscal. A perda dessa reputação fiscal é automaticamente uma perda para as companhias e uma perda para os seus acionistas, que não estão minimamente interessados em que isso aconteça, quer os atuais, quer os futuros. Vamos imaginar a presente situação. Temos que rapidamente encontrar um plano para pagamento de impostos e facilmente percebemos que o mundo da arte é o mais fácil para o fazer. Sendo assim, compramos um quadro. Se comprar um quadro que vale 10 milhões, isso pressupõe que temos 10 milhões para gastar. Nós não queremos fazer isso, por isso criamos um quadro de 10 milhões. Isso leva-nos ao primeiro passo. Temos que encontrar um artista, alguém que tenha potencial. Depois de alguma pesquisa, compra-se alguns quadros desse artista que não seja famoso e gastamos por hipótese 10 mil euros. Como é que vamos tornar isto em milhões? Pressupondo que quem recorre a este meio de evitar impostos terá dinheiro que não quer ver ser tributado, como é o caso presente, temos que prosseguir então ao próximo passo. Temos que o tornar famoso. Para isso, dá-se a oportunidade do artista entrar nas galerias de arte mais prestigiadas e tudo isto tem custos envolvidos. Entrar numa galeria de arte envolve uma entrada de, no mínimo, 5 mil euros, pois considerando que o queremos tornar famoso internacionalmente, iríamos apostar nas galerias mais conhecidas. No entanto, isto será apenas uma gota d'água quando comparado com o resultado final. Por isso passamos ao próximo passo. O artista ficando famoso começa a conseguir cobrar um preço diferente pelos seus quadros, e será aqui que os contactos de avaliadores de arte irão entrar. Por uma taxa de alguns milhares, tem-se uma avaliação credível de pessoas do ramo que são tidas como referência para o valor dos quadros que a elite irá comprar. Deste modo, pela manipulação do preço, o quadro poderá começar a valer 10 milhões se a avaliação for dada nesse valor, por agora ser famoso, e por pagar ao avaliador de arte o seu serviço, e um extra para inflacionar o preço. Portanto, o que é que fazemos agora que já temos uma avaliação credível do valor do quadro e que o artista já é reconhecido? Doamos o quadro. Agora que o artista é famoso, o Estado beneficia quem faz doações generosas e dá benefícios fiscais por essas mesmas doações. Sendo que o custo para publicitar, comprar a entrada numa galeria e comprar a avaliação de arte poderia ficar entre os 50 mil euros, estamos agora numa posição de passar ao próximo passo. Podemos usufruir dos benefícios fiscais. Temos agora um quadro que no papel vale 10 milhões, mas na prática acaba por não valer assim tanto. E acabamos por conseguir declarar que dispusemos de um quadro desse valor, quando na verdade não foi isso que pagámos por ele. Adicionalmente, se quiséssemos ficar com o quadro, até podíamos guardar no Geneva Freeport, um local onde os ricos guardam as suas obras de arte, evitando que sejam dedutíveis impostos das mesmas. No entanto, este processo não é acessível a todos, considerando que o mundo da arte é constituído por elite, mas o processo pode ser repetido quantas vezes quiserem. Atualmente têm sido bastante debatidas as consequências e os riscos que podem trazer os NFTs em matéria de evasão fiscal, aliados aos problemas que estes originam, dada a fraca regulamentação em matéria tributária de rendimentos provenientes de negócios de criptoativos e o facto de a tecnologia utilizada facilitar o anonimato, o que torna difícil alcançar o potencial contribuinte. Além disso, revela-se ainda da maior dificuldade o apuramento da matéria tributável, porque muitas vezes os NFTs são negociados como colecionáveis e, assim sendo, será sempre difícil efetuar uma avaliação dos mesmos, subsistindo sempre a volatilidade do seu valor, o que dificulta a apreciação de lucros ou prejuízos derivados desse negócio.
Os NFTs são desmaterializados e, como todos os negócios desmaterializados, é muito mais difícil serem rastreados e, como tal, a sua transmissão é muito mais suscetível de ser regulamentada e controlada, como disse. Portanto, nessa medida, é muito mais fácil que, em resultado da sua exploração, da sua transmissão, os rendimentos que daí resultam não sejam capturados pelas autoridades fiscais. O facto de existirem países como Portugal que só tributam criptoativos em situações muito específicas e países que, pelo contrário, tributam geralmente o rendimento proveniente destes negócios, origina uma procura dos estados com tributação mais favorável por parte dos investidores em criptoativos e pode resultar numa situação ainda mais alarmante em que os investidores transferem os seus ativos para uma carteira que não se encontra sujeita a quaisquer regras de Know Your Customer e, com isto, existe um maior risco de uma situação de evasão fiscal não poder ser contrariada. Apesar da legislação atual, a DAC, não prever obrigações de prestar informações no que concerne a atividades financeiras relacionadas com criptoativos, planeia-se que a DAC 8 já incluirá. A DAC 8 visa garantir a transparência fiscal adequada dos rendimentos gerados por investimentos ou pagamentos em criptoativos ou dinheiro eletrónico entre os Estados-membros. A implementação deste projeto visa também manter os custos de conformidade ao mínimo, fornecendo um padrão de relatório comum da União Europeia. Cabe à União Europeia uma tarefa difícil: conseguir alcançar um equilíbrio onde o seu sistema legal seja capaz de combater a evasão fiscal que surgirá através dos NFTs e, do outro lado, continuar a manter a União Europeia viável para os investidores gerarem lucro. Neste momento nós ainda estamos numa fase muito embrionária de regulamentação e as autoridades fiscais que têm lidado com o tema dos ativos virtuais de maneira muito diferente andam todas, umas mais avançadas como a inglesa e como a americana, outras bastante mais atrasadas como a nossa, ainda estão na fase de compreender o que é esta realidade. Existe uma vontade generalizada de tributar. A única forma de mitigar a evasão fiscal é com regulamentação. Já temos em cima da mesa a DAC 8, que vai obrigar as VASPs a trocar informações relativamente à detenção de criptoativos. Os criptoativos não vão ser diferentes. O combate à fraude e evasão fiscais não vai ser diferente. Agora, obviamente que o mundo dos ativos virtuais, dos criptoativos, é descentralizado. A carga fiscal em Portugal é muito pesada, quer seja nos impostos diretos, quer seja nos impostos indiretos. Relativamente à atribuição dos NFTs, está aqui claramente um futuro muito próximo. Acho que quem desenvolve uma atividade com NFTs deve pagar impostos. Quem tem uma atividade comercial relacionada com o desenvolvimento e comercialização de NFTs deve pagar impostos. Eu acho que devem investir na natureza privada e civil. A liberdade também custa, mas tirar o dinheiro que me custou a ganhar. Podem ter um relevo administrativo, contraordenacional e no limite criminal. Acho que a respectiva moldura penal deve sempre distinguir entre aquilo que é uma contraordenação e aquilo que é um crime fiscal. Os crimes fiscais não devem ser crimes, devem ser meras contraordenações. Eu concordo em absoluto que para os comportamentos menos graves a sanção possa ser meramente administrativa e não criminal. Para os comportamentos graves, a sanção criminal deve existir. Claramente concordo que haja sanções de natureza criminal e sanções de natureza administrativa. E as sanções administrativas ou ilícito de mera contraordenação que está plasmado no nosso regime geral das infrações tributárias deve existir. Porque muitas das infrações são praticadas por desconhecimento, sem dolo, com pouco prejuízo para o Estado ou de valor diminuto e, portanto, as sanções devem ser proporcionais e as sanções administrativas são uma boa maneira de dissuadir o comportamento evasivo. Até porque elas se traduzem em coimas, e coimas, por um lado, é receita para o Estado e é um desincentivo muito grande para quem quer praticar a infração. Portanto, eu concordo em absoluto que para os comportamentos menos graves a sanção possa ser meramente administrativa e não criminal. Para os comportamentos graves, a sanção criminal deve existir. Portanto, a primeira pergunta, claramente sim. Quanto à segunda pergunta, eu não acho que as penas sejam desproporcionais. A fraude qualificada pode ir até 5 anos de prisão. Não me parece que seja uma sanção assim tão baixa ou tão pouco dissuasora para comportamentos criminosos. Eu acho que não é pelo facto das sanções serem baixas, que eu não acho baixas, que ela continua a ocorrer. A dissuasão da evasão fiscal
passa pela consciencialização que as receitas fiscais são a única fonte de receita do nosso Estado. O criminoso não se vai dissuadir pela medida da pena. Os crimes fiscais não devem ser crimes. Devem ser meras contraordenações. Que se algo é uma contraordenação, por natureza não é crime. Quando temos tipos de contraordenação e tipos de crime que coincidem no seu objeto que está tipificado, não está errado. O que me leva a esta conclusão de achar que devem ser coimas e não penas de natureza penal, especialmente privativas da liberdade, tem a ver com a percepção que temos da utilização do processo criminal pelas autoridades. Faz-me pensar que estas punições deviam ser meramente administrativas, até por serem muito mais eficazes. Um dos grandes problemas do direito da União Europeia é perceber como é que nós podemos reagir e lidar com os problemas. Nós, às vezes, temos coimas que são muito maiores do que as penas, e isto é parvo. Isto é sistematicamente errado. Isto é, em termos de lógica de valores e de bens jurídicos, errado, e isto é um problema do nosso direito penal, administrativo, contraordenacional, sério. Eu acho que direito penal e direito administrativo não são a melhor maneira de se resolver os problemas. Quando me perguntam, as sanções devem revestir natureza administrativa ou criminal, eu acho que devem revestir natureza privada e civil. A liberdade também custa, mas tirar o dinheiro que me custou a ganhar. Eu acho que há uma má técnica legislativa que consiste em, quando nós temos um determinado crime que passa a ser mais censurado pela sociedade, evasão fiscal, eu acho que legislar para um problema concreto é errado, e acho que pegar nos problemas concretos e começar a aumentar as penas para esses problemas sem pensar numa hierarquia de bens jurídicos é errado. Acho que deve haver penas mais severas para os crimes que lesam bens jurídicos mais valiosos. E eu não sei se fugir ao fisco é assim tão grave como isso. Acho que em Portugal, tipicamente, há a fama e o proveito de nós termos penas leves. E nós, em Portugal, também entendemos, e bem, parece-me, que as penas curtas servem mais para as pessoas aprenderem a fazer crimes do que para as pessoas ficarem reinseridas socialmente. Eu acho que fazer um direito sancionatório fiscal é uma coisa que é muito difícil, que tem de ser bem feita, e acho que não anda a ser bem feita. Por 3 razões. Eu normalmente, na dúvida, digo 3, mas por 3 razões. Primeira, porque acho que sistematicamente a coisa não funciona e, portanto, a evasão fiscal de facto podia ter penas maiores. Temos um direito penal e direito processual penal fiscal que não contempla bem a maneira como se deve reunir a prova, as dificuldades de prova. Portanto, eu acho que devia haver um direito processual penal fiscal especial. Porquê é que as pessoas continuam a praticar o crime? As pessoas praticam sempre crimes, independentemente de haver direito penal a proibir ou não. Com o tipo de sistema que temos, é perfeitamente possível que o mesmo comportamento, o mesmo ato ou o mesmo conjunto de atos deem origem à aplicação de mecanismos expressamente previstos na lei fiscal e, ao mesmo tempo, possam também levar à aplicação de sanções de natureza puramente criminal. Porquê? Porque se encontram verificados os pressupostos de tipicidade a que qualquer crime se encontra sujeito. Eu não acredito que a recorrência de um determinado tipo de comportamento esteja diretamente ligada àquela que é a moldura sancionatória subjacente. Porque acho que ligar uma coisa à outra é seguramente redutor. Por exemplo, eu acho que para este tipo de matérias, que podem ter um duplo relevo, podem ter um relevo administrativo, contraordenacional e no limite criminal, eu acredito mais em mecanismos que estão a priori relativamente à ocorrência de um crime tipificado na lei penal do que propriamente numa realidade que culmine com um agravamento excessivo das molduras aplicáveis, como se isso por si só pudesse ser um critério ou pelo menos uma medida resolutiva de todos os problemas. Sim, acho que ambas, não é? Portanto, nós no nosso ordenamento hoje já temos contraordenações tributárias e crimes fiscais. E acho que, em função da contraordenação ou do crime cometido, acho que a respectiva moldura penal deve sempre distinguir entre aquilo que é uma contraordenação e aquilo que é um crime fiscal. Temos que distinguir sempre. Acho que ainda há margem para agravar no sentido de ter uma componente de dissuasão maior. Já relativamente às coimas que resultam das contraordenações tributárias, acho que são muito pesadas. Acho que há aqui uma desproporção entre a contraordenação fiscal cometida e a coima que lhe está associada, que é, muitas vezes, é maior do que deveria ser. Dentro da União Europeia, dos 45.660 milhões perdidos devido à evasão fiscal, 26.160 milhões são de evasão fiscal face aos rendimentos provenientes de trabalho e pensões,
13.480 milhões são de evasão fiscal face a rendimentos de capitais, 5.350 milhões são de evasão fiscal face a rendimentos sobre património e apenas 670 milhões de evasão fiscal face a capital proveniente de transmissões mortis causa ou doações. Haverá alguma forma de fazer com que os contribuintes cumpram as suas obrigações fiscais? Parece-nos que, a haver alguma forma, terá de começar certamente por tornar menos complexo o sistema fiscal, de modo a facilitar a sua compreensão por todos os contribuintes e evitar que exista evasão fiscal por desconhecimento da lei fiscal. Todos os contribuintes deveriam ter a possibilidade de compreender como funciona o sistema fiscal e, como tal, pensamos ser essencial a promoção de formações neste sentido, tendo em vista aumentar a literacia financeira. No entanto, sabemos que o desconhecimento não é a única razão pela qual as pessoas fogem aos impostos. Aliás, por vezes é por conhecerem bem o sistema fiscal que conseguem fazê-lo de forma tão eficaz. Alcançada a menor complexidade do sistema fiscal, é necessário, ainda assim, penalizar aqueles que continuam a praticar a evasão fiscal. Mas isto não significa que seja necessário penalizar criminalmente. Tendo estes sujeitos como objetivo preservar o seu património pessoal, a sua penalização através de coimas de valor elevado será certamente a forma mais desincentivadora desta prática e a forma com mais impacto na finalidade da evasão fiscal, que, no final do dia, deixará de ter propósito se todos os ganhos obtidos através da evasão fiscal acabarem por ser devolvidos através de uma coima que deveria exceder estes ganhos. É para não trocar no tripé. Ai!